Eu casei quando eu tinha 19 anos e eu casei completamente apaixonada. O Jonathan, ele foi o primeiro amor da minha vida. Quando a gente se conheceu, eu só tinha 14 anos. Então, pra mim, me casar com ele era a realização de um grande sonho meu, entende? Mas quando a gente entrou ali do nosso quinto pro sexto ano de casamento, a nossa relação ficou estranha assim de uma hora para outra. A gente passou a ficar frio um com o outro, distante. O nosso relacionamento estava chato, rotineiro, cansativo. Eu já não me reconhecia mais. Eu olhava no espelho e eu não me identificava com aquele reflexo que eu estava vendo, cansada, desanimada, sabe? E foi aí que eu resolvi pedir um tempo pro Jonathan. Sim, eu não queria separar, eu só queria um tempo. Eu queria que ele saísse de casa, ficasse distante um tempo, pra gente conseguir colocar a cabeça em ordem, conseguir entender os nossos próprios sentimentos. O Jonathan não queria de jeito nenhum. Ele tinha medo que isso acabasse separando a gente de uma vez por todas. Mas eu falei pra ele, olha, ou a gente tenta, ou uma hora ou outra, a gente vai acabar se separando. Do jeito que o nosso casamento tá, a gente vai acabar se separando. Então ele concordou e resolveu sair de casa. E assim que o Jonathan saiu de casa, eu trouxe uma amiga pra ficar aqui comigo, porque eu tinha medo de ficar nessa casa enorme sozinha. E essa minha amiga que eu trouxe para me fazer companhia, ela sempre foi muito baladeira, sempre foi muito cheia de amigos. Então, como eu tava chamando ela para poder fazer um favor para mim, me fazer companhia, eu falei para ela que ela tinha total liberdade para trazer quem ela quisesse aqui para casa, que ela poderia ficar à vontade, né, como se a casa fosse dela, e era isso que ela fazia. Quase todos os dias ela tava com um amigo diferente ou uma amiga e bebendo uma cervejinha e conversando, e até então eu não me importava com isso. E aí um dia ela trouxe o Douglas e eu não conhecia até então. E a partir do momento que eu conheci o Douglas, eu fiquei muito encantada, porque ele era um menino alegre, cheio de vida, divertido. Eu via no Douglas o menino que o Jonathan era quando a gente se conheceu. Então você já pode imaginar, né? Eu comecei a me envolver com o Douglas, eu comecei a me sentir muito atraída por ele, a me identificar demais. Até porque o Douglas ficava o tempo todo me elogiando, sabe? Aumentando a minha autoestima. Ele me fazia sentir mulher novamente, porque no meu casamento eu só conseguia me enxergar como uma simples dona de casa. E aí eu fui me envolvendo, mas eu sabia que eu não estava separada, que a gente só estava dando um tempo para poder tentar resgatar o nosso casamento. Então eu não podia ficar com o Douglas, porque se eu ficasse, seria sim uma traição. Só que a minha amiga, ela começou a colocar caraminhola na minha cabeça. Não que eu esteja tentando me passar por vítima ou tirar a minha responsabilidade e jogar só nas costas dela, mas eu já estava afim do Douglas. E ela ainda começava a falar assim que eu era besta, que o Jonathan provavelmente estava na farra, estava aproveitando a solteirice dele, estava ficando e eu estava ali me resguardando, entendeu? Que eu tinha que curtir, que eu tinha que ficar com o Douglas, até para ter certeza se eu realmente amava o Jonathan ou não. Mas eu ainda assim tentei ser firme, eu ainda assim tentei, sabe, não ficar com o Douglas, não me entregar aquele sentimento que eu estava tendo. Mas aí um dia eu tava em casa aqui com a minha amiga, a gente tava cada uma deitada no sofá assistindo televisão, e aí a gente começou a falar do Jonathan, o meu marido, né? Eu falando assim que eu já tava com saudade e tal. Quando do nada ela resolveu entrar no Facebook dele, stalkear, e deu bem no momento que ele tava postando umas fotos que ele tava numa festa. E aí ela pegou e falou assim pra mim, você já viu que seu digníssimo tá na farra enquanto você tá aí guardando luto, se resguardando, sua trouxa, não sei o que tem, sabe? Falou um monte. E aí do nada ela falou assim, quer saber? Eu vou ligar pro Douglas vir aqui, não tô nem aí. E aí nisso ela ligou, chamou o Douglas, e assim que o Douglas chegou, de propósito, ela saiu e deixou a gente aqui sozinhos, eu e o Douglas, pensa só. Acabou rolando, eu não fui de ferro, eu não consegui resistir. A gente ficou, e eu não vou mentir, foi sim maravilhoso, até porque eu nunca tinha tido relação com outro homem na vida, a não ser o meu marido. Eu perdi a minha virgindade com ele e era só com ele que eu ficava. Então assim, foi uma experiência diferente, foi incrível, eu tava com uma paixão muito grande pelo Douglas, e depois daquele dia a gente ficou assim, sabe, algumas outras vezes, sei lá, 2 ou 3 vezes depois. Mas eu tava ao mesmo tempo me sentindo muito culpada, tava me sentindo suja, tava com o pensamento de que eu tava assim traindo o meu marido, mas eu tava apaixonada pelo Douglas. Eu tinha assim na minha cabeça que amor eu tinha pelo meu marido, mas
paixão, atração, desejo, sabe? Aquele fogo, aquela chama, eu tava sentindo pelo Douglas. Só que nesse tempo também, o meu marido me ligou para falar assim que eu ia ter que tomar uma decisão, que ou a gente separava de vez ou a gente reatava o nosso casamento normal, né? Porque daquela forma para ele não queria, para ele não servia mais. E eu falei para ele, olha, calma, né? Eu tô assim e tal, eu ainda preciso de mais um tempo, até porque eu tava envolvida com o Douglas, então eu não sabia se eu queria parar de ficar com ele. Só que um dia meu marido me ligou e falou assim, vamos sair hoje para um barzinho, vamos conversar e tal, vamos deixar rolar como se a gente tivesse começando a se conhecer novamente. E eu topei, porque a gente fazia isso quando a gente namorava. A partir do momento que a gente casou, nunca mais a gente fez isso. E aí, né, eu me arrumei toda empolgada, fiz cabelo, unha, esperando o meu marido, e a gente saiu. E aquela noite foi tão divertido, realmente foi como se a gente tivesse se conhecendo ali. A gente bebeu, conversou, riu demais da conta. E aí no final da noite ele me perguntou se podia me levar para um motel. Eu falei que claro que podia, até porque eu também estava afim. E olha, foi perfeito. Eu nem sei descrever o tanto que foi maravilhoso. Parecia assim que a gente estava namorando, aquele fogo reacendeu, sabe? E como o meu amor, o meu coração era do Jonathan, isso ainda fez ser mais perfeito ainda. E aquela noite para mim foi decisiva. Ali eu vi que a única coisa que o nosso relacionamento precisava era disso, era de sair, era de namorar, era de fazer uma coisa assim diferente para sair daquela rotina, porque amor a gente tinha, paixão a gente tinha. E aí a gente voltou, é claro, e depois que a gente voltou, eu decidi contar a verdade pro Jonathan. Eu não queria começar de novo o nosso relacionamento todo errado. Falei que eu tinha me envolvido com o Douglas, só que ele acabou me contando que ele também ficou com outra menina. Então a gente acabou combinando de deixar essa história para trás. Ninguém ia tocar nesse assunto de você ficou com fulano ou eu fiquei com ciclano. E assim a gente reatou o nosso casamento. Hoje em dia, todo final de semana, eu e o meu marido, a gente inventa alguma coisinha diferente para fazer, para não deixar de novo o nosso casamento cair na rotina. Então, o conselho que eu te dou é que se você estiver passando aí por uma crise no seu relacionamento, você acha que não tem jeito mais, que tá chato, que tá naquela mesmice e você tá pensando em se separar, eu te aconselho a primeiro tentar mudar, fazer alguma coisa diferente para sair da rotina antes de tomar uma decisão drástica dessa, antes de fato separar. Se você tentar fazer de tudo, sair da rotina, tentar fazer uma coisa diferente e mesmo assim o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro não reacender, sabe, não melhorar, aí sim você pode se separar. Mas eu tenho certeza que em, sei lá, 60%, 70% dos casos é só você inovar, sair da rotina, mudar, que eu tenho certeza que aquele fogo, aquela paixão vai reacender no seu relacionamento. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a história de hoje veio falar sobre rotina, né? Eu sou casada há 17 anos, então eu posso falar que a rotina, a mesmice, ela acaba com o relacionamento, sabe? Um homem ou uma mulher, eles têm sim que tentar a tá sempre buscando alguma coisa diferente, a sair, a passear os dois, pra mulher ter uma desculpa de se arrumar e o homem elogiar, sabe? Porque o amor, ele é sim importante, mas manter a paixão acesa também não tem preço. Então, assim como a menina da história falou, se você tá passando por uma crise e acha que não tem jeito mais, quer separar, tenta isso primeiro. Tenta fazer uma coisa diferente, tenta sair, tenta inovar, tenta ir num barzinho mais o seu companheiro ou de repente até um motel, sei lá, sair, sabe, desse habitat natural que é a sua casa. E se aí sim você vê que não tem jeito, que mesmo assim não resolveu, você toma essa atitude drástica, mas tenta primeiro, porque como a menina da história falou, a maioria dos casos, o que, sabe, traz essa crise para o relacionamento é somente a rotina. Então, às vezes, você mudando um detalhe aí no seu relacionamento pode salvar o seu casamento, pode salvar aí um relacionamento de anos, não é mesmo?
E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que está passando aí na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo, e as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar e de deixar bem claro, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!